Olá, vamos começar a nossa aula hoje. É a primeira de muitas aulas que a gente vai ter sobre balística forense, falando sobre balística forense. Quem já me conhece sabe que esse é o nicho que a gente optou por seguir. Por quê? Porque a gente entendeu a relevância disso para o processo penal. E mais do que isso, a gente enfrentou os desafios que é você aplicar uma ciência como a balística forense ao processo penal, principalmente a gente tratando do Brasil, tem questões até mesmo culturais do Brasil que acabam interferindo nessa questão do entendimento, da percepção da balística forense. Então, para que nós possamos entender, né, já entrando no mérito, né, sem muito rodeio, aqui o que a gente vai falar é só ciência. Não vamos falar aqui nada sobre eh, ideologia, nada sobre achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, é só ciência aqui, tá? Então, assim, eh, sobre a questão dos grandes desafios do uso da balística forense no tribunal do júri, existem. O que a gente precisa entender é, antes de qualquer coisa, antes do entendimento da balística forense, a gente precisa entender o desafio que está à nossa frente. E um deles é essa mudança de perspectiva, tá? Por quê? O maior desafio nosso não é o conhecimento em si da balística, mas é fazer com que o conceito de sentença se desprenda de tudo aquilo que ele pensa sobre armas. Por quê? Porque, querendo ou não, no Brasil, principalmente depois de 2003, com a lei do Estatuto do Desarmamento, criou-se várias narrativas sobre a arma, criou-se várias factoides sobre arma de fogo. Então, é tirar do jurado aquele entendimento de que ele tem sobre arma de fogo que vem de filmes, vem de novela, vem de séries, vem de reportagens, né, que nós vamos ver sobre isso também ao longo dos nossos ensinamentos. Então, entender que a ficção deve ser substituída por uma ciência e sair do achismo para entender e sentir na pele qual é a realidade de um confronto armado. Porque um dos grandes problemas, e aí por isso que eu coloquei aqui essa imagem do príncipe, porque se você for ver, eu não sei, deixa eu ver se eu consigo puxar mais essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui puxar rapidamente. Hum, Deixa eu ver aqui. Aqui. Acho que agora eu consegui. Eu botei essa imagem aqui do príncipe porque você imagina essa cena. Isso, inclusive, essa imagem do príncipe, ela já foi usada, inclusive, em tribunal, aqui no Brasil. Foi usada por um colega justamente como ferramenta de demonstração da necessidade de mudança de perspectiva, quando, na verdade, esta é a imagem real. Esta é a imagem real. Então, o que que você precisa entender? Nem sempre as coisas do jeito que você imagina, do jeito que você está vendo, elas são assim. E isso, a gente só tem 1 hora e meia para fazer isso perante o conselho de sentença. Então, assista esse vídeo para você entender a questão do que é a mudança de uma perspectiva. Você percebe que, na verdade, esses dois pregos, esses dois parafusos aí possuem o mesmo tamanho,
Só que, por conta do desenho que encontra-se no papel, ele aparentemente teria tamanhos diferentes, tá? Então, entendendo isso, a gente passa para o próximo tópico, que seria o seguinte: a gente quebrar o combater a desinformação acusatória, principalmente porque muito da acusação que vocês vão ver em processo penal do Tribunal do Júri, ela é pautada em achismo, falsas percepções, informações desencontradas e desinformação. E isso é que é o grande problema, mas vocês não se espantem que vocês vão ver isso muito em teses de acusação. Então, frases como essa que eu coloquei aqui. Ah, se forem vários disparos a excesso e mais recentemente a gente tem o caso do lutador Leandro Lu, e eu ouvi muitos comentários do tipo, o tiro na cabeça é execução, o tiro na cabeça é homicídio doloso. Nem sempre, nem sempre. E o caso dele é uma prova disso, tá? Para aqueles que acharam lá no início do processo que a, unicamente a localização do ferimento, a localização do tiro, por onde o tiro entrou, onde o tiro atingiu, é suficiente para você formular uma tese de acusação de homicídio doloso, caiu por terra no processo do Leandro Lu. Outra frase que vocês provavelmente vão ouvir: se a vítima foi atingida de costa, é execução. Não. Existe uma diferença entre o que é tiro nas costas e tiro pelas costas. E isso faz com que mude, inclusive, a tipificação. Tá? E outra, se o réu é policial, e eu costumo dizer o seguinte: já é difícil a gente aplicar e convencer o Conselho de Sentença sobre a ciência da balística forense, principalmente por quê? Por vários motivos. É uma ciência que não foi ensinada nas faculdades de direito, é uma ciência que ela é extremamente distorcida e deturpada nas grandes mídias, é uma ciência que os filmes, novelas, séries, eles não são fiéis aos seus conceitos, e a gente vive num país em que, querendo ou não, independente de ideologia, a gente tem uma repulsa, por assim dizer, aos agentes de segurança pública. Então, o desafio do advogado se torna-se maior ainda quando quem vai sentar ali no banco dos réus, no tribunal do júri, vai ser um agente de segurança pública e o processo envolve uma arma de fogo. Então, são duas, duas, dois pontos em que a sociedade brasileira, de um modo geral, já olha com repulsa, já olha com maus olhos. É arma de fogo e agente de segurança pública. E aí, frases como essa, e eu ouvi recentemente, agora no mês de julho, eu fiz um júri em que a promotora falava mais ou menos isso. Se o réu é policial, ele sabe exatamente o que está fazendo, ou seja, o que, que ela queria. Deu um tiro, esse um tiro ele tinha que acertar esse um tiro. Só que a vida real não é assim. A realidade de um confronto armado não é assim. Então, e outra, se ele está armado, ele poderia ter evitado. Também não é assim que funciona. Existe uma grande dicotomia entre o que é realidade e o que é ficção, né? E aqui vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Então, assim, se vocês querem uma resposta jurídica da coisa para dizer que vocês não tenham nenhuma consequência, não atirem. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Eu não tenho psicológico para estar com uma arma na mão. Por isso que eu digo que eu não sirvo para estar no lugar de vocês. Então, assim, a questão dos disparos, eu acho que vocês não estão autorizados. Eu acho que vocês não estão autorizados. Vocês entenderam
o grande desafio nosso é, é uma procuradora federal, tá? Que Vocês só é uma procuradora federal que, no seu achismo, ela acha o seguinte, e outra, ela foge até daquilo que seria o legal. Até puxar minha câmera para cá, porque uma das coisas que ela diz, é, uma das coisas que ela diz, você só pode atirar depois que você for alvejado. Acontece que, se nós formos olhar o artigo 25 do pro Código Penal, ele diz que é agressão, injusta agressão atual ou eminente. Ou seja, nem no aspecto jurídico encontra-se base na argumentação da procuradora. E você percebe o desconforto do agente de segurança pública que está sentado ao lado dela. Só que o grande problema é que são esses pensamentos que vão embasar teses de acusação. São esses pensamentos que fazem com que processos que não deveriam estar sendo julgados no tribunal do júri passem a ser julgados no tribunal do júri. E aí, se você encontra 7 pessoas que têm a mesma linha de raciocínio ou o mesmo viés cognitivo, provavelmente seu cliente será condenado. Então, é a partir desse ponto que nós temos que, eu costumo dizer o seguinte, é 1 hora e meia para a gente fazer um verdadeiro transplante mental na mente dos jurados. E aí eu preciso demonstrar para eles argumentos técnicos e convincentes. E aí que a gente traz. Como é que eu vou conseguir destruir? Como é que eu vou conseguir desmontar teses como essa da procuradora? Explicando ao conselho de sentença e demonstrando cientificamente que incapacitação balística ela não é imediata. Existe a incapacitação imediata, mas via de regra ela não é imediata, tá? Ela só é imediata se você desligar o sistema nervoso central. Se o ferimento não atingir o sistema nervoso central, o indivíduo ele ainda vai ter capacidade de ter reações voluntárias para poder efetuar os disparos. Isso precisa ser bem esclarecido. Isso precisa ser deixado bem claro para o conselho de sentença. Não é o fato do agente estar no chão que ele não possa reagir. Não é o fato do agente ter sido baleado que ele não possa reagir. Não é o fato do agente eh, estar correndo que ele não consiga atirar para trás. Então, são viés que você começa a quebrar. Por quê? No senso comum, vai se imaginar o seguinte: se a pessoa tomou um tiro, ela já não vai reagir. Se a pessoa tomou um tiro, ela não tem mais condições de agredir mais ninguém. E isso não é verdade, tá? Da mesma forma que tiro nas costas, e aí eu acrescento aqui, não só tiro nas costas, mas ouve-se muito, tiro na cabeça. Tiro na cabeça, o tiro nas costas não são automaticamente ligados à execução. Depende-se da análise concreta dos fatos. Depende-se da análise empírica da dinâmica dos fatos. Por isso que é tão importante a reprodução simulada. Confronto armado, de um modo geral, ele é um caos, tá? Então não existe, você fica aqui, eu fico ali, você atira daqui, eu atiro ali. Não, tá? Ele possui algumas características, é, ele possui algumas características que são, por exemplo, ele é, via de regra, a curta distância, ele é, via de regra, dinâmico, ou seja, é em movimento,
Dificilmente você vai ver confronto armado em que os indivíduos envolvidos eles estão parados um de frente para o outro, igual como se fosse um duelo. Não é isso. A realidade não é essa. Tá? As provas, os fatos do dia a dia não são esses. Na verdade, o confronto ele é a curta distância, ele é dinâmico e ele é intenso. Por isso que se fala do caos. Porque é difícil você prever. Às vezes a pessoa, no confronto armado, tem indivíduo que instintivamente ele já se deita, tem indivíduo que sai correndo. Mais recentemente, quem assistiu, né, a novela que passa agora 9 horas da noite, estava tendo uma operação policial no morro, né? E um dos personagens, ele entra num transe na hora do tiroteio e ele já está embaixo da mesa, ele já está, entre aspas, se protegendo, mas ele entra num transe de desespero tão grande que ele se levanta e sai correndo. Nisso que ele se levanta e sai correndo, ele é alvejado. Então, é difícil você prever a reação de cada um. Tá? Cada um tem um tipo de reação diante e perante é, aquele momento de um confronto armado, risco de vida, alto estresse. Então, são vários fatores que precisam ser considerados. E quando se fala de autoproteção, não existe um roteiro para isso. Quando a pessoa reage dentro de um confronto armado, ela não está reagindo para matar ninguém, ela só está reagindo para não ser ela a vítima, para não ser ela a pessoa que venha a óbito. Ela só quer preservar a sua vida. E para isso não existe uma receita de bolo, não existe, olha, faz assim, faz assado, faz cozido, que você vai sobreviver. Não existe isso, tá? E aí, como eu falei para vocês, deixa eu até tirar aqui de novo minha câmera, puxar para o outro lado. E eu estava mostrando para vocês, quando o réu, o é muito difícil. E recentemente eu fiz um júri que envolvia agente de segurança pública, tanto quanto na condição de acusado, quanto na condição de vítima. E aí o nível de dificuldade é muito maior. Então, o que eu costumo dizer? Quando soma esses dois fatores, agente de segurança pública e arma de fogo, confronto armado urbano, é muito complicado você fazer a defesa. Porque a sociedade, infelizmente, ela já vê o agente de segurança pública como muito por conta da grande mídia, tá? Muito por influência da grande mídia, de que o agente de segurança pública é aquele que sai da casa dele com o intuito, com o objetivo de atirar em alguém, de matar alguém, de, como eles usam no jargão popular, esculachar alguém, e essa não é a realidade, tá? O agente de segurança pública ele só não quer morrer. Então, normalmente quando senta no banco dos réus, e a gente tem um exemplo muito recente, que é o caso do Leandro Lu, em que o tenente Veloso, desde o primeiro momento desse caso, desde a primeira abordagem, da primeira reportagem, da primeira entrevista, ele já foi julgado, ele já foi condenado, ele já foi linchado socialmente. E depois desse tempo todo, ele aguentando e segurando ali o processo, e a banca de defesa dele muito sabiamente tinha e tem um conhecimento científico sobre como principalmente porque já estou em muitos processos que envolvem agente de segurança pública, você precisa ter conhecimento sobre como é um confronto armado, como é uma técnica policial, como é uma abordagem policial, como é um treinamento policial para você entender por que o agente agiu assim por causa disso. Eu, que não tenho esse treinamento, não tenho esse conhecimento, eu reagiria de uma forma, mas
eles são treinados para reagir desta forma, porque isso já foi estudado por alguém, isso já foi aplicado por alguém, isso já foi validado por alguém, tá? Então, a sociedade, de um modo geral, também, quando senta o banco dos réus, um policial, já julga, já condena, e querendo ou não, o jurado ele assiste reportagem, ele vê postagem em rede social, então ele já chega de uma certa forma, ele já chega eh, com a sua percepção. E normalmente essa sua percepção ela é distorcida. Por isso que você precisa usar de técnicas que não só a oratória, e isso a gente fala muito nos nossos cursos, fala nas nossas palestras, eu preciso de ferramental para fazer esse transplante. Eu não consigo fazer esse transplante eh, sem um instrumental. E um dos instrumentais que a gente usa é técnica de persuasão, é silogismo aristotélico, eh, que o silogismo, na verdade, é a técnica das premissas. Você não precisa dizer para a pessoa a conclusão que você quer. Você só precisa colocar para ela verdade um, verdade 2 e a conclusão automática é dela. Então, por exemplo, empiricamente, o que acontece? No júri, vamos usar o exemplo do júri do Tenente Veloso. Provou-se que ele tinha sido agredido. Primícia um. Provou-se que ele deu um único tiro no momento que ele seria agredido a segunda vez. A conclusão lógica que, que os jurados, que 4 jurados tiveram, se ele já tinha sido agredido, recobrou da primeira agressão e ele percebeu que ele seria agredido novamente e, somado ao fato de que tinham múltiplas pessoas junto com o agressor, a reação ali era natural e necessária. Ele quis, ele mirou, ele fez a visada na cabeça? Não. Por que pegou na cabeça? Porque o agressor estava se posicionando para aplicar a baiana. Baixou o centro de gravidade para poder fazer a pegada. Além disso, tem o fato de que um dos amigos do agressor teria batido na mão do policial, fazendo com que o braço dele descesse. Por isso que a trajetória foi de cima para baixo. Tá? Se fosse considerado que os dois possuem a mesma altura, não seria essa a trajetória natural do projétil. Então, tudo isso é ciência. Tudo isso é o que menos tem ali argumentos jurídicos, que tem mais argumentos científicos. Científicos, seja de comportamento, seja da própria da questão da balística, da mentalidade, do funcionamento corporal. Então, tudo isso é ciência, tá? E o que é importante a gente entender? Que o policial ele não é vilão por ele estar armado. Ele só é um alvo por ele estar exposto. Porque se você for normalmente nas grandes cidades, quando ocorre um tiroteio, ocorre um assalto, enquanto a sociedade corre para um lado, quem é que corre justamente ao encontro dos agressores? São os agentes de segurança pública. Então, isso precisa ser bem esclarecido e bem colocado para poder começar a desmontar a tese da acusação. Então, e o campo científico, e aí eu listo aqui pontos que são exclusivamente da balística forense. Então, por exemplo, incapacitação balística e seus tipos, né? Porque são vários tipos de incapacitação e dentro dos nossos cursos, das palestras e da nossa pós agora num módulo que nós vamos tratar sobre balística forense, a gente fala sobre isso, sobre incapacitação balística e seus tipos, entender o que é o triângulo da incapacitação, a transferência de energia versus lesão corporal, que existe um grande mito aí do stop power, né, do poder de parada, ou para os mais leigos,
achar que um único tiro é capaz de parar uma pessoa. Tempo de reação remanescente, ou seja, a teoria dos 10 segundos do homem morto. Entender o que é a resposta não convencional, o que é tese de defesa. Não coloquei aqui, mas tem, por exemplo, a, a regra dos 21 pés, também é tese de defesa. Entender o funcionamento e o comportamento da microcomparação balística, de como é feito, como é processado, como ser questionado, né? Deixa eu só tirar minha câmera daqui de novo, posicionar bem aqui. Então, entender o que é o exame residográfico, e isso é uma grande polêmica sobre o exame residográfico. Eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, porque tem alguns estados, como o meu, em que simplesmente a polícia científica diz: olha, não vamos mais fazer exame residográfico, porque ele é um exame inconclusivo, ele dá sempre um falso positivo. Ok, até aí eu concordo. Só que tem um detalhe: se o motivo dessa argumentação sobre a fragilidade do exame residográfico encontra-se no fato de que a coleta é feita na mão do atirador, e pode ser que ele tenha lavado a mão, possa ser que ele tenha feito a transferência desses resíduos. Se é só por isso, é muito raso e muito frágil a argumentação. Por quê? Porque o exame residográfico, embora logicamente onde mais seja mais comum a coleta dos resíduos do disparo de arma de fogo seja na mão do atirador, mas existem outras áreas do atirador que podem conter os mesmos resíduos: roupa, cabelo, fossas nasais, dependendo logicamente do armamento, mas é circunstancial também. É, sobrancelha. Então, existem várias outras áreas, a testa também, que precisam ser feita a coleta. De fato, se você fizer na mão, o indivíduo ele pode ter lavado, pode ter encostado, pode ter passado na roupa, mas e a coleta nas fossas nasais? Por que que não é feito? Por que que só se faz coleta na mão, sendo que não é o único local cientificamente provado em que se deposita resíduos de disparo de arma de fogo? Então, o problema não é o exame, o problema é a deficiência na coleta do material para análise. Então, o problema não é o exame residográfico, o problema é como é feita a coleta, tá? Entender aqui sobre o estresse, fisiologia, comportamento do agressor, processo de tomada de decisão, entender sobre o alcance, trajetória. A trajetória é importante a gente entender a dinâmica da trajetória, e entender a dinâmica também de um confronto armado, e entender por que que nem sempre não, e eu vou corrigir. A quantidade de disparos não pode ser argumento único para alegação de excesso na legítima defesa, por exemplo, tá? Porque existem várias razões para múltiplos disparos. E aí, quando a gente estuda lá em cima, incapacitação, a gente faz uma associação da incapacitação com a argumentação sobre as razões do múltiplo disparo, a gente vai entender daquilo que nós estamos alegando, tá? Então, tudo isso aqui que eu listei é estudado pela balística forense. Tudo isso são conceitos já estudados, validados e aplicados da balística forense. E aqui uma frase que eu coloquei. Deixa eu só tirar de novo a minha câmera. Tá pra cá. No tribunal do júri, não vence quem fala mais alto. Vence quem tem a melhor prova. E quem sabe usar essa melhor prova. Porque essas provas muitas das vezes estão no processo. Às vezes o advogado ele não consegue fazer uma leitura crítica
sobre, dentro do laudo de balística, não consegue fazer uma leitura crítica do exame de necropsia, para fazer uma associação e entender, ei, mas está faltando alguma coisa aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu mudar aqui. Há um tempo, eu fiz um processo em que, na leitura do laudo de balística, a argumentação da acusação era tiro a curta distância, tá? E, na verdade, a expressão que foi usada foi tiro a queima-roupa, tá? E aí, fazendo a leitura crítica do laudo de balística, percebi o seguinte: a perita ela não cita nenhum dos efeitos secundários do tiro. Isso também a gente estuda dentro dos nossos cursos. Efeitos primários e efeitos secundários. A grosso modo, efeitos secundários são aqueles gerados não pelo projétil, mas pelos efeitos da queima dos gases que fizeram com que aquele projétil fosse propelido. Então, a gente tem aí esfumaçamento, zona de tatuagem e esfumaçamento. Então, existem três, existem três elementos que precisam constar no lado de balística: zona de esfumaçamento, zona de tatuagem e zona de contusão. Tá? A zona de contusão, na verdade, ela é do efeito primário. Então, tem, e foi o caso, eu analisando isso, mas o laudo fala que foi o tiro, foi a curta distância. Como ele se silencia, ele é sugestivo de que o tiro foi a média distância, a distância necessária para não se apresentar resíduos secundários de um disparo de arma de fogo. Então, essa é a importância da gente entender o que eu estou procurando dentro do laudo de balística. Entender, por exemplo, se a trajetória, no caso, voltando ao caso do Leandro Lu, a trajetória, o laudo de necrópsia diz projeto de cima para baixo, da frente para detrás. Então, já sugere que o agressor ele estivesse com o seu centro de gravidade reduzido. Então, essa que é a importância da gente entender o desafio e entender como enfrentar esses desafios, tá? E aí eu vou passar para vocês. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver aqui. E aí a gente vai entrar agora no mérito do que é a proposta da nossa aula hoje. É entender como eu posso argumentar, como eu posso me utilizar, como eu posso ter a argumentação da balística forense para argumentação de legítima defesa. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. E aí a gente fala sobre isso, que vamos falar aqui sobre balística forense. Um conceito principal que a gente precisa entender que a,
a interpretação da legítima defesa só com os argumentos do artigo 25, por si só, eles não vão ser suficientes. Porque, se você for analisar, os argumentos, os requisitos do artigo 25, eles são todos subjetivos. Então, você precisa pegar o que é o subjetivo, somar com o que é ciência, e assim você, de fato, vai ter uma argumentação mais sólida. Fica difícil do jurado dizer, não, isso aqui eu não, eu acho que isso daqui não ocorre, isso aqui não é fato. Eu não entendo dessa forma, porque essa é que é a questão do subjetivismo. E aí, justamente o que eu estava falando, os paradoxos do artigo 25. Porque se você for pegar os argumentos do artigo 25, que são a moderação, meio necessário, agressão injusta, tudo isso é subjetivo. Às vezes, para o promotor, o meio necessário não foi observado. Vou dar um exemplo. Se o agente de segurança pública ele está progredindo utilizando uma 556, por exemplo, ou uma 765, ele está subindo a comunidade, subindo uma favela, entrando numa viela, e ele está seguindo ali com o seu armamento. Ele encontra um agressor que está segurando um revólver calibre 38. Se espera do agente que ele vá repelir aquela injusta agressão com a arma que ele já está com ela na mão a pronto uso, né, posição zero, ou espera-se dele que ele faça a transição, passe para a arma mais curta, para pegar uma arma que calibre pelo menos semelhante, equivalente ao do agressor. É esse argumento que, às vezes, quando você coloca na esteira de uma ciência, fica parecendo que você está. História infantil, né? Parece história de videogame. Não, vamos esperar aqui, calma aí, espera aí, que eu vou passar para pegar uma arma curta. Não, ele vai usar a arma longa. Só que quando você pega o papel frio ali do laudo de balística que diz que a pessoa que evoluiu a óbito, ela foi alvejada com um calibre de alta velocidade, 762, 556, e as testemunhas dizem, não, ele só estava com revólver. O que o promotor vai dizer? Que há disparidade de armas, ou seja, ele vai dizer que não houve moderação, que não houve o uso dos meios necessários, que ele tinha outras opções, e a gente tem vários argumentos sobre isso. Tem várias situações em que teve uma situação que viralizou no Brasil, que foi um vigilante de um banco, que o rapaz estava em surto, tinha um rapaz em surto, ele foi tentar interferir, e a todo momento ele mantinha o cara à distância, mantinha o cara à distância, até que o rapaz em surto desfere um soco no agente. Nesse momento, o agente saca a arma e efetua um tiro. Esse tiro, infelizmente, pegou no tórax do agressor e ele evoluiu a óbito. Na visão do delegado, o que ele diz? Não, ele tinha outros meios para interferir na situação. Ele tinha as outras opções. Só que é difícil quando você não está lá naquela situação, é difícil quando não é a sua vida que está em risco, é difícil quando não é você que está no risco real e iminente de perder seu armamento, podendo ser até alvejado com seu próprio armamento, como a gente já viu vários casos no Brasil. Mas aí esse agente vai responder, de acordo na visão do delegado, por excesso na legítima defesa. E é preciso entender o seguinte: é, às vezes o tribunal do júri, nesse ponto, ele acaba sendo muito injusto,
Por quê? Porque é algo muito latente dentro do tribunal do júri, é o viés de retrospectiva. O que que é o viés de retrospectiva? O viés de retrospectiva é quando eu, em condições totalmente diferentes, vou analisar a conduta de terceiros. Em outras palavras, os jurados estão ali no ar-condicionado, estão ali, tem a sua água à disposição, tem um lanche no tribunal do júri, eles não estão com risco, não tem ninguém pressionando eles, não tem ninguém ameaçando a família deles, não tem ninguém atirando no ouvido deles, mas eles vão analisar ali a conduta de um agente de segurança pública, a conduta de um cidadão que, na rua, por medo de perder a própria vida, teve determinada reação. Isso é viés de retrospectiva. É o caso de se perguntar para o jurado: você, no lugar da pessoa, faria como? Ainda hoje eu estava comentando sobre isso. Logicamente, eu não vou citar nomes, mas eu conheço operadores do direito que sempre foi o defensor da, na verdade, não é defensor, foi o crítico daquela argumentação de que bandido bom é bandido morto, tá errado isso, tem que ter direitos humanos, tudo bem. Até o dia em que um parente desse mesmo operador do direito se viu numa situação de sequestro relâmpago. E aí eu ouvia esse operador aos gritos dizendo: tem que matar, tem que atirar, não é para sobreviver. Você entende a diferença? É muito diferente quando você está na situação, a sua perspectiva muda, o seu ponto de vista muda. Isso que você precisa despertar no jurado. Ele entender que, por exemplo, ele no lugar do policial teria agido diferente. Isso você pode fazer com o uso do silogismo. Ou seja, cria-se a premissa verdadeira A, premissa verdadeira B, e a pergunta é: você no lugar dele faria diferente? E aí você começa a trabalhar a mente do jurado para ele entender que eu não posso condenar alguém que eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. O direito ele costuma julgar com essa serenidade, né? É, e aí eu cito aqui no tribunal conforto, tempo, silêncio. Isso é viés de retrospectiva. O tribunal está nessa posição, né, do conforto, do tempo, do silêncio, enquanto que quem está sendo julgado estava com um nível de adrenalina estourando, com dor, às vezes com medo, e tendo que tomar uma decisão em milissegundos. E aí a gente precisa virar a chave para entender o seguinte: vamos sair de uma intuição e entrar naquilo que é ciência. Tá? Precisamos entender. E deixa eu tirar de novo minha câmera aqui. E aí precisamos entender já de forma objetiva, um critério objetivo para o direito fazer a correta interpretação da legítima defesa, que o tempo de reação, entender como é que funciona o ciclo ODA, ciclo O3R, entender a regra dos 21 pés, a psicofisiologia do estresse letal, a mentalidade de combate, entender o que é essa mentalidade de combate, que apesar do nome, muitas das vezes não tem necessariamente o viés do combate, da combatividade, mas sim o viés da sobrevivência, tá?
entender o conceito da incapacitação, e você observa que em vários momentos do estudo da balística forense, a gente precisa ter muito claro e muito sedimentado e muito sólido na nossa mente o conceito de incapacitação, porque isso é algo que a gente vê muito, principalmente para quebrar as narrativas da acusação. Até porque um dos fundamentos da tese de resposta não convencional é a incapacitação balística. E aí eu trago o caso do Leandro Lu, né? Eu vou mostrar para vocês uma simulação que foi apresentada no Tribunal do Júri. E eu me desloquei em direção ao show. No que eu cheguei próximo ao palco, basicamente de frente ao palco, já me deparei com um grupo à minha esquerda. Só percebi quando fui puxado pelo braço. O primeiro que veio falar comigo perguntou: "Ô, você não é aquele bichão policial lá do Marral?" Eu falei: "Irmão, você tá me estranhando." E ele começou a insistir: "Não, você é aquele cara, aquele policial lá do Marral. Tô com um copo aqui, vamos tomar uma, meu camarote tá ali em cima, meu bistrô tá ali em cima, vamos tomar, você tá tomando o quê?" Nisso, ele pegou o copo, pegou a bebida, colocou tudo na mesa e me aplicou um golpe chamado Baiana. Eu tava no chão, ele tava montado em cima de mim, eu tentando sair e com a mão o tempo todo na minha arma, minha mão direita. Ele efetuou o Ezequiel, não conseguiu porque ele fez uma transição para minhas costas e efetuou um mata-leão. Nesse momento eu já apaguei, recobrei a consciência, ainda estavam todos os amigos em volta, ele próximo, levantei, não saquei minha arma ainda, fui com a mão na cintura, me identifiquei como policial militar e ele tentou dar outra baiana. Nesse momento, um amigo dele tentou tomar minha arma, um outro praticamente da minha altura. No que ele tentou dar outra baiana, que ele se aproximou, eu efetuei um saque rápido e um disparo na maior zona que eu consegui visualizar. Então você observa que, ao contrário do que a grande mídia mostrava, houve uma agressão anterior e já se apresentava uma agressão iminente. Então, mais do que justificável juridicamente, cientificamente, é o que foi feito. Um único disparo, cessou a agressão, cessou também os disparos. Tá? E você percebe que a diferença entre aquilo que foi apresentado no tribunal do júri e aquilo que vinha sendo dito na grande mídia é como se fossem histórias diferentes, né? Esse que é o grande problema também da influência midiática nos processos do tribunal do júri. Ação e reação, o que que é preciso a gente entender? E tudo isso que a gente está falando é só para montar a tese da legítima defesa com base na balística forense, tá? Entender a ação e reação. É preciso a gente entender que a ação sempre será mais rápida do que a reação. Por isso que existe a regra dos 21 pés. A regra dos 21 pés ela é uma técnica para criar imaginariamente uma zona de segurança. No caso, como ela foi criada dentro do ambiente militar, era para criar uma zona de segurança para o militar. Ou seja, imagine o seguinte, isso se comprovou cientificamente. Uma pessoa que possa estar portando um pedaço de pau, uma faca, um foice, um cutelo, algum tipo de armamento próprio ou impróprio, ela consegue, se ela ultrapassar a linha dos 21 pés, ou seja, algo em torno de 7 metros, se ela passar dessa linha imaginária de 7 metros, ela consegue me atingir em menos de 1,5 segundo. Em menos de 1,5 segundo. E eu, para sacar uma arma de fogo, levo mais tempo do que isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que fundamenta a tese, a argumentação da regra dos 21 pés. E existe uma outra argumentação dentro do conceito da legítima defesa, que é a legítima defesa subjetiva. A legítima defesa subjetiva, isso está conceituado em livros.
ela diz o seguinte: a minha ação ela começou amparada pela legítima defesa. Só que, considerando alto nível de estresse, alto nível de adrenalina, o risco iminente de morte e os efeitos desse risco, ou seja, visão de túnel, baixa diminuição da audição, diminuição da percepção periférica, entre eu perceber que a agressão cessou e eu de fato efetuar, parar de disparar, eu tenho um espaço aí de alguns segundos. E nesse alguns segundos eu consigo ainda efetuar alguns disparos. Então, vamos imaginar o seguinte, a grosso modo, estou sendo bem raso mesmo. Numa reação, o cidadão efetuou o primeiro disparo e o cara continua em pé, continua vindo em direção a ele. Ele efetua um segundo, um terceiro. Entre o segundo e o terceiro disparo, o agressor perde a arma. Eu percebo que a arma caiu, só que eu estou naquela dinâmica e eu efetuo mais 2, 3 disparos. Ou seja, os 2 primeiros disparos estavam parados pela legítima defesa. Em teoria, os outros 3 disparos efetuados seriam um excesso. No entanto, analisando a psicofisiologia, analisando a mentalidade, tempo de resposta mental aos estímulos externos, principalmente em situação de alto risco de vida, esses 3 tiros a mais, eles são perfeitamente justificados, cientificamente falando, e não caracteriza excesso, porque ele não tinha consciência, ele não tinha o domínio do fato, não. O que é diferente quando o cara cai, eu vou lá, dou o tiro de confere. Aí tudo bem, aí é excesso. E perceba a diferença? Então, exigir, por exemplo, que a pessoa tenha moderação racional em milissegundos, que é o tempo que leva, às vezes, um confronto armado, é a mesma coisa que dizer, às vezes o delegado pergunta assim, quantos tiros tu deu? Doutor, quem, em sã consciência, numa situação em que ele está lutando pela vida, lutando para proteger sua família, lutando para proteger a sua própria integridade, ele vai ter a pachorra de contar quantos tiros ele efetuou. Doutor, faz a perícia na arma e vamos descobrir quantos tiros foi dado. E normalmente, se você pegar depoimento de pessoas que estiverem em confronto armados, ela não consegue acertar a quantidade de tiros que ela efetuou. Claro, tem suas exceções, toda regra tem sua exceção. Mas normalmente ela vai dizer o seguinte: olha, eu dei 2 tiros. Aí, se você for fazer a verificação no armamento ou a verificação no cadavério, tem 3, 4, 5 disparos. Mas ela só tem a noção, a racionalidade em relação a 2 disparos. Às vezes um, tá? E aqui eu trago o exemplo do caso da ocorrência que envolveu um PM e um policial civil em Paraisópolis. É um vídeo forte, tá? É um vídeo que tem alguns palavrões e eu peço até desculpa por isso, mas é a realidade, tá? Então vou tirar minha câmera aqui para a gente poder assistir. Polícia, eu sou polícia, caralho! Polícia, porra! Ai, polícia, caralho! Polícia, porra! Polícia! Caralho! Polícia! Caralho, polícia! Polícia! Chama esse cara, chama esse cara! Essa imagem aqui, para mim, desse episódio é o mais importante, assim, para a gente entender o que aconteceu, para a gente
construir, né, uma argumentação lógica. Por quê? Imagina a situação do policial, né? Ele já está numa zona conflagrada, sabe que ali naquela localidade tem indivíduos fortemente armados. Ele está fazendo incursão na comunidade e aí ele se depara com esta cena. O indivíduo de preto segurando uma arma de fogo a 45 graus. É uma reação instintiva. Ele vai efetuar os disparos. Não dá tempo de render, parada, polícia, entendeu? E você vai perceber o seguinte, eu vou voltar ao vídeo, por quê? Porque você vai perceber, e aí preste bem atenção, que ele efetua os dois disparos, um ou dois disparos, depois ele ouve alguém falar polícia, polícia, polícia. Tem disso. No milésimo seguinte disso, ele dá efetuar mais 3 disparos. A ciência diz o seguinte: diante do alto nível de estresse, do alto nível de tensão, adrenalina, visão de túnel, baixa audição, é o tempo que ele levou para perceber que a pessoa que ele estava atirando era um policial civil. Tá? Eu vou voltar aqui. Polícia, caralho! Ai, eu sou polícia, caralho! Ou seja, depois que ele ouve o primeiro polícia, ele efetua mais 2 disparos. Esses 2 disparos ele não pode responder criminalmente por isso, porque ele não tinha a consciência daquilo que estava sendo feito naquele momento, tá? Quando eu digo consciência, não é que ele não sabia que ele estava numa zona conflagrada, que ele estava efetuando disparo, não é isso. Ele não tinha consciência de que a pessoa que estava do outro lado era um policial civil. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Então, entre ele ouvir polícia e ele efetua 2 disparos, e você percebe que ele para, como se fosse dar um delay, e aí ele começa a dizer polícia também, eu sou polícia também, entendeu? Então, essa fração de segundos não pode condenar alguém a 20, 30 anos. Tá? E esse desafio cabe a nós, operadores do direito. Isso aqui é um dos efeitos. Vou tirar minha câmera aqui também. É um dos efeitos fisiológicos quando a gente está sob forte risco. Tá? O nosso corpo ele entra num modo de sobrevivência que ele dá 3 opções. Eu botei 2 aqui, mas na verdade ele te dá 3 opções. Ou você vai lutar, ou você vai fugir, ou você vai travar, colar as placas, entendeu? Por isso que tem situações em que a pessoa entra em choque, ela não tem reação, nem para lutar, nem para fugir. Ela literalmente não tem reação, tá? E isso dentro dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, a gente ensina aqui e a gente mostra como esta percepção, esta análise do comportamento do ser humano sobre forte estresse foi de extrema relevância para o sistema de defesa americano. E isso modificou o mundo no que diz respeito à mentalidade de combate, no que diz respeito a guerras e etc. Tá? Isso a gente vê lá no nosso treinamento. E aí, quando a pessoa está nesse nível de estresse, de risco, ela entra em visão de túnel, ela tem exclusão auditiva, ou seja, a audição dela é extremamente mínima, ela perde destreza fina, ou seja, às vezes ela tem dificuldade de segurar um copo, de segurar uma caneta, de escrever, ela não consegue. Diante tamanho o estresse e a adrenalina correndo no corpo da pessoa.
decisão ela é sempre instintiva, ou seja, não é cognitiva, ou seja, a pessoa não para pensar, vou fazer, não vou fazer, vou contemporizar. Não, ela só vai lá e faz. E o cérebro, nesse caso, o cérebro não avalia meio necessário durante esse confronto. Não tem como, seria injusto você exigir de um cidadão, de uma pessoa, que ela tenha essa percepção do que, olha, naquele momento, aquele instante, você tem que parar para pensar se está certo, se está errado, isso é meio necessário, isso não é, entendeu? E aí a gente entra na regra dos 21 pés, que é quando o agressor ele atinge a vítima um segundo e meio, e dentro desse raio, ele não tem calibre que resolva, tá? Não tem armamento que resolva, e ele não tem como ter uma pausa, vou fazer uma avaliação, ele só tem uma reação de sobrevivência. Então, por isso que a gente treina em stand de tiro e tudo, a gente treina aqui 7 metros, 5 metros e 3 metros, para entender que passou dos 7 metros, se uma pessoa estiver portando uma arma de fogo, uma lâmina ou similares, a vantagem é toda dela, tá? A vantagem é toda dela. Drop the weapon! Drop the weapon! Você percebe aqui que vários tiros foram efetuados, vários tiros foram efetuados. Drop the weapon! Drop the weapon! Ainda assim, a pessoa continua investindo. A arma chega a falhar, ela tem que fazer a manobra de recuperação do armamento, continua efetuando os disparos e ainda assim o agressor continua investindo contra a, a policial. E ele está portando uma faca, ele só está portando uma faca. Entender a questão da incapacitação balística é de extrema importância para a gente construir a nossa tese de defesa. Tá? Como falei para vocês, não existe capacitação imediata se não lesionar o sistema nervoso central. O agressor ele pode reagir de 10 a 15 segundos sem coração, e eu estou literalmente dizendo sem coração, tá? Porque o cérebro ele consegue processar informações durante 10 a 15 segundos, mesmo já sem o coração. E no confronto armado, normalmente, múltiplos disparos, eles são algo natural, esperado dentro de um confronto armado. Isso não significa dizer o excesso, tá? A regra dos 10 segundos do homem morto, ele surgiu a partir do estudo desse cidadão aqui, Vincent de Maio. E quando ele escreveu esse livro aí, Green Shot, ele fala sobre essa questão. Ele é médico, foi médico do exército americano, e nessa análise que ele faz, ele conceitua o que no Brasil já ganhou o nome de 10 segundos do homem morto, a partir dos estudos de Vincent de Maio. Tá? Resposta não convencional. A resposta não convencional a gente precisa entender. Vamos imaginar que eu já compreendo o que é incapacitação balística, como ela funciona, a incapacitação psicológica, a incapacitação fisiológica, a incapacitação mediata, capacitação imediata. E esses autores aqui são os que tratam e já abordaram esse tema. Alan Tunes, capitão Rogério Nogueira, o magistrado Fabrício Menezes. A resposta não convencional, eu parto do princípio que a quantidade de tiros que será efetuado depende do agressor. Se o agressor
cessa a agressão sem efetuar nenhum disparo vai ser efetuado. Mas se ele resolve desistir da agressão somente no 20º disparo, ele vai ser alvejado por 20 disparos. Basicamente é isso que funciona. Logicamente que você vai desenvolver dentro das técnicas que a gente ensina, do conceito que a gente ensina, dos exemplos que a gente mostra, da técnica de abordagem que a gente tem, mas a gente explica justamente sobre isso. É praticamente impossível, fisiologicamente, uma pessoa parar com o primeiro impacto de um disparo de arma de fogo, tá? A não ser que esse disparo tenha atingido a região do sistema nervoso central. Aí haverá incapacitação imediata, sem espasmo muscular. E aí eu trouxe um paradoxo do direito, que é basicamente fazendo um apanhado já daquilo que a gente está estudando. Por que o artigo 25 somente ele é insuficiente? Porque ele exige meio moderado, moderação, necessidade e proporcionalidade, mas ele não leva em conta tempo de reação, distância crítica, capacidade residual do agressor, quantidade de disparos possíveis, tempo de incapacitação, nada disso ele leva em conta. Então, por isso que é importante você somar esses dois fatores. Aspectos subjetivos, que são aspectos legais, com os aspectos objetivos, que são os aspectos científicos. E a legítima defesa, então, ela deve ser interpretada. Deixa eu mexer de novo na minha câmera. Ela deve ser de novo interpretada dentro do que é uma psicofisiologia humana, dentro dos conceitos da balística forense, especialmente da balística terminal. Entender como funciona o nosso corpo sob o estresse letal extremo, ou seja, o risco de morte, risco, a sua integridade física, a possibilidade de controle, a impossibilidade, na verdade, de controle milimétrico do resultado finalístico. Eu não posso exigir isso de ninguém que está sob forte estresse, sobre alto índice de adrenalina, sobre uma tensão exacerbada, com um disparo de vários hormônios que interferem no comportamento e na reação humana. E, logicamente, isso tudo está se falando de risco concreto e iminente de morte. Então, a legítima defesa, ela precisa ser analisada por esse viés, tá? Se a reação dos parâmetros, dentro do parâmetro científico, se a reação do réu estava dentro do que é razoável, ou seja, se não havia alternativa fisiologicamente possível, e eu estou falando fisiologicamente possível, não houve excesso, houve legítima defesa. Então, o que é preciso entender? Eu consigo pedir a absolvição sumária? Consigo, trazendo os argumentos os argumentos subjetivos do artigo 25, somados com os elementos científicos. Aí fica uma tese robusta, uma tese plausível, no mínimo, se você não convencer o conselho de sentença para absolvição, que você consiga colocar uma dúvida razoável na mente do conselho de sentença. Para quê? Para que você possa, de fato, construir uma tese de defesa que, de fato, possa fazer um efeito no conselho de sentença. E aí, a gente já concluindo, já vamos quase 1 hora de aula, que a gente precisa entender o seguinte: o passo que você pode dar fazendo nossa pós-graduação em Direito Criminal e Prática Forense é você sair do comum. Se você faz algo diferente que os outros não estão fazendo, você vai ter resultado também diferente que os outros não estão tendo. É por isso que a gente tem visto bancas tendo um desempenho estupendo no Tribunal do Júri, porque eles já entenderam que faz muito tempo que
o conselho, o tribunal do júri deixou de ser ciência pela ciência. Hoje é muito mais a interdisciplinariedade entre ciências agregadas, logicamente, à ciência jurídica. Então, daí essa importância. Então, o que é importante aqui você entender? A gente está com os valores extremamente convidativos, né? Somente hoje, tá? Somente hoje você consegue efetuar o seu pagamento com parcela de R$ 134,00, R$ 134,35. É menos do que uma pizza, para que você possa adquirir um conhecimento que vai muito além daquilo que você possa imaginar, tá? Você consegue, a partir desse conhecimento, tanto olha, hoje, por exemplo, lá atrás, quando começou-se a estudar sobre código hash, sobre triangulação, sobre Herb, as pessoas não davam muita importância hoje para isso. Hoje em dia isso é primordial. Hoje em dia tem quem conhece, quem domina, por exemplo, o código hash, quem domina sobre a requisição de triangulação, de Herb, hoje está um passo à frente de quem é daquelas pessoas que não acreditaram. A balística forense é no mesmo sentido, tá? E hoje nós já temos várias decisões do Conselho de Sentença, e eu, dentro dos nossos estudos, eu trago uma que, para mim, é o marco zero, né, nessa cientificação do processo penal, através da balística forense, em que tem uma sentença do Tribunal do Júri Federal da Bahia, no ano de 2022, salvo engano, ou 22 ou 23, em que a sentença do magistrado ela é 100% pautada na ciência da balística forense. Então, daí você percebe a importância da banca de defesa que conhece sobre balística forense, do magistrado que conhece sobre balística forense, do promotor que conhece sobre balística forense para aplicar a justiça. Porque se não fosse isso, hoje nós teríamos um delegado da Polícia Federal suportando uma pena provável de 30 anos por excesso na legítima defesa. Então, não deixe passar essa oportunidade. O que nós estamos oferecendo é algo raro, é algo escasso, mas é algo que vai fazer total diferença lá na frente. Se você conseguir aplicar já, vamos imaginar, você já tem um processo no tribunal do júri que envolva a arma de fogo, você vai precisar ter algum conhecimento de balística forense. Isso daí não tem jeito, não tem outra alternativa. Tá? Então, eu gostaria de agradecer você que ficou com a gente até agora, quase 1 hora e pouco de aula, por você ter a percepção, você já está furando uma bolha. Você já furou a bolha da ausência, do desconhecimento da balística forense. E você já está saindo do ponto cego. Você já está galgando outros degraus dentro da sua advocacia. E pode ter certeza, você não irá se arrepender. Uma coisa que eu sempre trouxe comigo como missão é levar o ensinamento da balística forense ao quantos advogados forem possíveis, para que nós tenhamos, dentro do tribunal do júri, mais tecnicidade e menos achismo. Menos influência de uma novela, menos influência de uma reportagem especial, menos de uma influência de uma série, tá? Para que nós, de fato, dentro do tribunal do júri, possamos aplicar aquilo que é justiça. E o que é justiça? É a somatória. Hoje, seria o somatório do que é jurídico com aquilo que é científico. Então, mais uma vez, eu deixo meus agradecimentos. Parabéns por quem nos acompanhou até agora. E eu estou à disposição
para o que você precisar, para tirar dúvida, esclarecimento, direcionamento no que diz respeito à balística forense aplicada ao processo penal, pelo viés da defesa, tá? Porque a balística, você tem os conceitos, e é uma coisa que eu falo quase todas as minhas palestras, que se você pegar os grandes autores de balística, 100% deles são agentes de segurança pública, são ligados à perícia e poucos são da área do direito propriamente dito, tá? Temos hoje o magistrado, doutor Fabrício, mas que tenha a visão, o entendimento e saiba como é a dificuldade de um advogado sustentar uma tese de defesa, por exemplo, de um agente de segurança pública que a mídia já disse que ele é culpado, que a mídia já disse que ele errou na operação, que ele não deveria ter feito assim, ou seja, aparecem os especialistas. Então, o desafio já é grande o suficiente para você entrar sem nenhuma carta na manga. E a balística forense pode ser essa carta na manga. Então, mais uma vez, irmão, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.